my affection. Now there's no way to go back. Hoping we're in that movie where you teach me how to dance. Então vamos lá, pessoal. Sem mais delongas, vamos aí destrinchar o edital. Vamos escolher aqui uma disciplina específica, né? Nesse caso, para técnico de manutenção júnior da área mecânica, tá? Relembrando aqui que nós já comentamos nas aulas passadas que a Petrobras hoje, ela não mais contrata, por exemplo, técnico pleno ou engenheiro pleno, né? O que ela fez até o concurso de 2006. Daí em diante ela passou a contratar somente júnior, tá? E para você subir no caso de nível, vai depender do seu desempenho e também tempo de empresa, ok? Então, vamos inicialmente aqui dar uma olhadinha no edital, como vem o edital para você. Ele vem da seguinte maneira. Então, lembrando aqui que nesse primeiro momento estamos visualizando o cargo de técnico de manutenção júnior da área mecânica. Faremos isso também para engenharia mecânica. Então, olha só, como que vem o edital, né? Então, os concursos da Petrobras, eles são divididos ali em 3 blocos, ok? E essa divisão de blocos, tá, vai contar muito lá para a parte de classificação, né? No caso ali de empates, aí, a pontuação realizada nos blocos é um dos critérios ali para diferenciar, né, no caso, a sua nota do concorrente. Então, olha só, por exemplo, no bloco 1, ele vai citar para você ali metrologia, instrumentos de medição e sistema de ajuste e tolerância, elementos de máquinas, desenho técnico-mecânico, resistência dos materiais, processos de fabricação mecânica, sistemas hidráulicos e pneumático. Tá? Então esse é o bloco 1. O que nós iremos fazer aqui é justamente destrinchar cada uma dessas disciplinas, porque olha como que é superficial quando ele cita metrologia. Pô, metrologia é muito grande, né? É uma disciplina muito grande. Que parte da metrologia? Ele está falando sobre leitura instrumental? Ele está falando sobre conceitos? Bem, é muito superficial você simplesmente pegar o edital assim, né? Ele não especifica o que ele quer da disciplina. E esse é o nosso trabalho aqui, é justamente mostrar para você o que cai. Porque não adianta você desprender a sua energia estudando uma coisa e chegar na hora da prova não cair aquilo, né? E você deixou de estudar o que realmente cai. Bloco 2, ele fala gestão da manutenção, que é manutenção preventiva, corretiva e preditiva, mas já afirmo que a vocês, não cai somente isso, né? Manutenção preventiva, corretiva e preditiva é o básico da manutenção, mas não cai somente isso. Então, se o aluno dá uma olhadinha no edital e estuda só manutenção preventiva, corretiva e preditiva, ele se dá mal na hora da prova, porque não cai somente isto. Depois ele prossegue da seguinte maneira: noções sobre equipamentos mecânicos, como bombas, compressores, motores de combustão interna, turbinas a vapor e turbinas a gás. Ou seja, outro assunto também que é muito extenso, né? Que a gente já está entrando aí na área de máquinas de fluxos, né? Que é um assunto também muito grande, né? Quando ele fala ali, noções sobre equipamentos de bombas, né? Você tem que saber ali, por exemplo, classificação das bombas, você vai ter que saber curva da bomba, potência mecânica gerada ali por uma bomba hidráulica, né? Você tem que saber como calcular a eficiência de uma bomba, você tem que saber ali a associação de bombas, paralelo e em série, quais os objetivos, né? Então, é muita coisa que você precisa saber, né? E o edital nos traz assim uma superficialidade muito grande. Lubrificação, um outro assunto que também é extenso, né? E ele não especifica, só fala para você lubrificação e pronto, acabou. Bloco 3, ele fala sobre metalografia e tratamentos térmicos. Lembrando que esses 2 tópicos estão inseridos dentro da disciplina de materiais de construção. E quando ele fala sobre materiais de construção mecânica, ele fala sobre materiais metálicos e não metálicos e pronto, e acabou. E olha só, dentro de materiais de construção, você vai ter que saber diagrama ferro-carbono, você vai ter que saber classificação dos ferros fundidos, você vai ter que saber
sobre tratamentos térmicos, microconstituintes, fases, enfim, é um universo gigantesco e o edital nos traz uma simplicidade muito grande. Segurança e higiene do trabalho, um outro assunto também. Você vai precisar ver bastante coisa, né? Você vai ter que saber ali as NRs, né? Vai ter que decorar isso, porque vira e mexe, a Petrobras dá uma cobrada numa dessas questões. E detalhe, né? Às vezes você fica fora aí de um cargo por uma questão. E às vezes é uma questão ali que você despreza. Noções de soldagem. Bem, você vai ter que saber ali sobre todos os tipos de processos de soldagem, de vantagens, desvantagens. Tudo isso iremos destrinchar para vocês aqui, tá? Depois ele fala sobre o seguinte, ensaios mecânicos e ensaios não destrutivos. Depois ele continua com noções de eletrotécnica. Então, quando você dá uma primeira olhada assim no edital, parece pouca coisa, tá? Mas já vou adiantando aqui que é muita coisa que você irá precisar ver, tá bom? E é isso que faremos agora. Iremos destrinchar o edital mostrando a vocês o que de fato você precisa saber. Eu pedi na aula passada que você preparasse papel e caneta, não foi? Então, por quê? Para vocês fazerem suas anotações, tá? Lembrando que essa aula não ficará por muito tempo disponível, vai ficar só até amanhã, tá? Às 19h30, quando se inicia a próxima aula. Então já faça as suas anotações. Se você não está com caneta e papel nas mãos agora, não tem problema. Assiste a aula e depois, quando a aula terminar aqui, você assiste novamente para fazer as suas anotações. Beleza? Então vamos lá. Galera, antes de partirmos aqui para o destrinchamento do edital, já deixa o seu like, por favor, para você dar aquela moral no canal, se possível também deixar algum comentário, porque isso proporciona uma relevância para o YouTube. O YouTube entende que você está gostando desse tipo de conteúdo, então já peço para você deixar aquela moral, beleza? Então vamos lá. Então olha só, conhecimentos específicos. Vamos falar aqui inicialmente sobre a disciplina de metrologia, que foi lá aquela primeira disciplina do bloco 1, ok? Então falando aí sobre metrologia. O que você vai precisar ver? Leitura instrumental. Como assim, professor? Leitura de paquímetro, micrômetro, goniômetro, como nós vamos mostrar aqui em instrumentos de medição, tá? Então, esses são os instrumentos que você vai precisar conhecer, tá? Esses aqui são os instrumentos básicos. Você tem que ir para a prova sabendo sobre isso aqui, ó. Paquímetro, micrômetro, goniômetro, relógio comparador, escala, súbito, bloco padrão. Tem que saber fazer as leituras, para que serve, aonde se aplica, tá? A Petrobras vai cobrar isso de você em suas provas, obviamente que são organizadas ali pela Gran Rio. Sistema de ajuste e tolerância, tá? Você pode estudar isso separadamente ou você pode ver isso dentro da disciplina de metrologia. Em desenho técnico também cai este assunto, tá bom? Eu prefiro que você veja isso separado, tá? Que você, porque tem alguns meandros ali que você precisa ter um pouquinho mais de atenção. Então eu prefiro que você considere esse assunto, o sistema de ajuste e tolerância, como um assunto à parte, mas a Petrobras ela cobra isso dentro da disciplina de metrologia, tá? O que não vem no edital, mas cai, parte conceitual, como, por exemplo, precisão, exatidão, média, desvio padrão, variância, medição direta e medição indireta, indicação, medição, mensurando, incerteza de medição e histerese. Esses assuntos que são a parte conceitual, não tem só isso, tá bom, pessoal? Vale lembrar que não tem só isso. Nós nos demos o trabalho aqui de pegarmos todas as provas e fazermos um apanhado ali do que vai cair. Ó, isso aqui você tem que saber, tá? Possa ser ali que talvez numa próxima prova tenha algum assunto que nós não mencionemos aqui, mas com certeza um desses assuntos que nós estamos destrinchando aqui vai cair na sua prova, tá bom? Então já anota aí porque esses assuntos são cobrados. Outra coisa, conversão de unidades como pressão, tensão,
potência e temperatura. A Petrobras vai cobrar de você, e torça para que isso aconteça, tá? Para que ela peça você ali para destrinchar algumas unidades para unidades do sistema internacional. Como assim, professor? Por exemplo, pressão, nós sabemos que a unidade de pressão é Pascal, não é verdade? E Pascal nós sabemos que é o quê? Que é Newton por metro quadrado. Mas perceba o seguinte, que Newton não é uma unidade do sistema internacional. O Newton é um produto entre a massa e a aceleração, né? Então, a Petrobras ela vai cobrar de você o seguinte, para que você coloque, expresse a pressão em unidades do sistema internacional. Então, você vai ter que desmembrar, destrinchar tudo isto, tá? Então, torça para que caia a questão. Já teve provas, né, que caíram 2, 3 questões dessa. Então, para você que está estudando, são 3 questões já ganhas, beleza? Que vai, obviamente, aí colocar você a um nível acima, a um outro patamar dos seus concorrentes, né? Outra coisa, unidades do sistema internacional, tá? Então vai cair também na sua prova. Sempre caiu, ela sempre cobrou isso, tem que saber, beleza? Então isso aqui é metrologia. Vamos agora falar sobre elementos de máquinas, tá bom? Um outro assunto também muito cobrado aí nas provas para técnico em mecânica. Deixa eu beber um pouquinho d'água aqui. Primeira coisa que você tem que saber que vai cair na sua prova. Relação de transmissão entre polias, engrenagens e também unidades de potência, né, como cavalo-vapor, HP e watts, tá? Você tem que saber as relações ali de conversões entre essas potências, porque vai cair isso para você. Outra coisa também que cai é potência mecânica. Vai cair também para que você calcule a potência mecânica, como por exemplo, nós sabemos que a potência mecânica ela é o produto entre o torque e a velocidade angular, ômega, beleza? Só que às vezes a prova vai chegar para você e não vai te dar, assim, de mão beijada, a velocidade angular. O que ela vai pedir para você? Ela vai te dar a velocidade em RPM. Aí você tem que converter de RPM para ômega. E existe uma formulazinha que já relaciona, tá? Ômega com RPM. Então isso você precisa saber. Outra coisa que cai, molas. Molas vai cair na sua prova, né? Justamente perguntando se aquele tipo de mola é uma mola de compressão, de tração, de torção ou de flexão. Uma mola que você não pode deixar de estudar são as fórmulas para molas helicoidais, tá? Que vai cair na sua prova. Outro assunto, roscas, tá? Justamente pedindo ali para que você identifique o tipo de rosca, se ela é métrica, triangular, quadrada, trapezoidal, dente de serra, redonda, Whitworth, Edison. Existem a rosca com o mesmo nome do professor? Existe sim, a rosca do tipo Edison, tá? Então, olha só, ela vai perguntar para você o tipo de rosca ou para você fazer uma identificação, para você reconhecer uma determinada nomenclatura, ou vai perguntar para você a aplicabilidade dessas roscas, tá? Então, esses assuntos também vocês precisam saber. Outra coisa, tipos de engrenagens, né? Se é uma engrenagem cilíndrica, se é uma engrenagem helicoidal, se é uma cremalheira, se são engrenagens cônicas, sem fim, planetária, tá? Que tipo de planetária não cai muito, tá? Mas você tem que estudar, porque se cair vai derrubar metade dos concorrentes aí, tá? Então dá uma olhadinha lá em engrenagens planetárias. Normalmente cai para engenharia, mas mecânico, dá uma olhadinha lá, porque possa ser que caia um tipo de questão dessa aí e derrube meio mundo, tá? Cabos de aço, tá bom? Vai cair também, né? Justamente para você identificar ali o tipo de cabo de aço. Outra coisa, elementos de fixação, né? Se é um rebite, se é um pino, se é uma cavilha, soldas, cupilhas, parafusos, porca, arruela, anel elástico e chavetas. Outra coisa, tipos de correntes, né? Pedindo para você identificar se é de bucha, de rolos, de elos livres, se é uma corrente comum, enfim, diversos outros tipos de correntes. Além dos tipos,
vai pedir para você também fazer a identificação da aplicabilidade desse tipo de corrente, né? Então ele vai criar uma situação e vai falar para você o seguinte: nesse tipo de situação, qual tipo de corrente é adequado, né? Ou quais são as vantagens ou desvantagens do determinado tipo de corrente. Isso que ela vai te perguntar. Outro assunto também bem corriqueiro, mancais, né? Se é um mancal de rolamento ou de deslizamento, benefícios e vantagens, né? Ou melhor, vantagens e desvantagens, tá? Dos tipos de rolamentos, ou pedindo para você identificar, né? Um tipo de rolamento, vai te dar um desenho pedindo para você identificar, ou te dando uma determinada situação e falando para você identificar qual tipo de rolamento foi aplicado ou que deverá ser aplicado aquele determinado sistema. Outra coisa, tipos de acoplamentos, né? Se é um acoplamento Hooke, Schmidt, espiral, disco, mandíbula, né? Para você fazer o reconhecimento ou para você justamente ali identificar a aplicabilidade do acoplamento. Então, esses aí são os assuntos que podem cair dentro da sua prova, parte ali de elementos de máquinas, ok? Já falamos de metrologia e elemento de máquinas. Agora vamos falar de desenho técnico mecânico. Deixa eu beber um pouquinho d'água aqui, tá? E aí, estão gostando? Vai anotando aí, pessoal. Porque isso aqui, tá, não serve só para as provas da Petrobras, não, tá? Serve para outros concursos também. Então, estou mostrando para vocês aí que o edital ele é muito superficial, tá? Por isso que você, às vezes, não se sai bem na prova, porque você estuda simplesmente baseado ali no que está no edital. E a banca, na verdade, já começa a te derrubar, concurseiro, já no próprio edital. Porque se você se deixar se guiar, né, pelo edital, você se lasca, como você está podendo verificar aqui, ok? Então, vamos lá? Então, olha só, desenho técnico. Professor, o que eu preciso saber? Primeira coisa, simbologias, tá? Depois, perspectivas. Como assim? Isométrica, cavaleira, cônica. Essas são as básicas que você precisa saber. Existem outras? Existem sim. Só que essas aqui são as que você tem que saber. Não dá para ir para a prova com dúvidas nesses assuntos. Projeções ortográficas, tá? Você também tem que estudar isso aqui. Outra coisa, eu repeti aqui, projeções ortográficas, o que você precisa estudar? Primeiro diedro e terceiro diedro. Não vai cair segundo nem quarto, tá? A banca ela não vai fazer isso, porque as literaturas brasileiras que você encontra sobre desenhos técnicos só vão abordar esses dois diedros. Por quê? Porque o primeiro diedro é o que nós utilizamos aqui no Brasil, tá? E o terceiro diedro é que se usa nos Estados Unidos. Então, não vai fugir disso não, tá? Então, primeiro diedro e terceiro diedro. Tipos de cortes, tá? Você vai ter que entender o que é um corte total, corte composto, meio corte, corte parcial e omissão de corte, tá? Não simplesmente a parte ali do desenho, da identificação. Eu reconheço, eu vejo um desenho, eu reconheço qual corte que foi efetuado ali, mas também a parte teórica que está por trás, que ela normalmente nas questões de desenho, a Petrobras faz muito isso, tá? Ela te dá aquele tipo de questão que vem com 3 ou 4 afirmativas, né? E você tem que indicar qual que é verdadeira, qual que é falsa, né? Então, esse tipo de questão é justamente que você precisa dominar ali o conhecimento teórico, né? E muitas das vezes também dá para você fazer por eliminação, tá? Mas se você faz por eliminação, aí sempre fica ali no final ou fica 2 ou 3 alternativas ali, tá? Então, precisa dominar a parte conceitual disso aí. Outra coisa, escalas, né? Escalas natural, de ampliação e de redução, sabendo fazer aquela conversão ali. A galera que já trabalha na área não tem muita dificuldade com relação a isto, tá? Mas a galera que nunca teve oportunidade de ir para a área, terminou um curso técnico, terminou uma engenharia e não teve a oportunidade de ir para a área, então tem um pouquinho mais de dificuldade. Então, dá uma olhadinha nisso que sempre cai nos concursos. Outra coisa, tipo de cotagem. Como assim?
Bem, você vai ter que identificar se é uma cotagem em cadeia, por elemento de referência, a partir, né, de elemento de referência, uma cota aditiva ou então combinada. Esses são os tipos de cotas que você precisa, ou de cotagem, né, que você precisa conhecer, beleza? Vamos agora para resistência dos materiais, uma disciplina aí que é o calcanhar de Aquiles de uma galera aí, tá? Porque mistura ali parte estrutural com parte física, enfim. Resistência dos materiais. O que você precisa saber? Primeiro, vínculos estruturais, né? Se é de primeira, segunda ordem ou engaste, né? Ou seja, admite uma reação, duas reações ou três reações, ou até três reações. Outra coisa, equilíbrio de forças e momentos, né? Condição de equilíbrio estático. Para que um sistema esteja em equilíbrio, né, é necessário que a somatória das forças sejam nulas e dos momentos. Outra coisa, tipos de esforços. Como assim? Identificar se é tração, compressão, cisalhamento, flexão, torção e flambagem, tá? Então, esses aí são os esforços básicos que você precisa ir para a prova sabendo, ok? Cargas distribuídas, cai demais, tá? Você te dá ali uma viga e você precisa concentrar essa carga para calcular as reações nos apoios e aí prosseguir com seus cálculos, dependendo do que ele vá te cobrar, e veremos isso mais à frente, né? Tensão normal e tensão de cisalhamento também. Outra coisa que cai, lei de Hooke, tá? Esse assunto aqui pode cair dentro de três disciplinas, que é materiais de construção, resistência dos materiais propriamente dita, que estamos analisando agora, ou então lá em ensaios mecânicos, né? Ensaios de tração, ou ensaio de tração, né? A lei de Hooke, ela vai determinar uma proporcionalidade ali entre a tensão e a deformação específica que o material estará sofrendo, porque está dentro do regime elástico, tá? Então, através da lei de Hooke, nós podemos tanto determinar a tensão quanto o módulo de elasticidade do material ou a deformação específica que este estará sofrendo. Outra coisa, materiais dúcteis e frágeis, né? Sabermos ali o comportamento de cada um dessas duas categorias de materiais. Uma outra coisa, coeficiente de segurança. Para que serve o coeficiente de segurança, né? Então temos que saber o seguinte, que a tensão admissível, né, ela vai ser ali a razão entre a tensão e o coeficiente de segurança. Aí vai depender, né, se o material é dúctil ou frágil, né? Então, para materiais dúcteis, lembrando que a tensão que nós utilizamos é a tensão de escoamento, né? Já para os materiais frágeis é a tensão de ruptura, porque os materiais frágeis, eles não passam ali pela região do escoamento, né, que é justamente onde se dá o início da plasticidade. Os materiais frágeis, eles passam ali pelo regime elástico e já se rompem, beleza? Então, olha só, outra coisa, tensão admissível, como nós acabamos de citar, esforço cortante e momento fletor, você tem que saber a definição, ou normalmente ela vai pedir para você calcular o esforço cortante e ou o momento fletor, né? E isso é importante porque através do momento fletor nós conseguimos calcular a tensão normal, né, sobre uma viga, beleza? Então, para que você consiga calcular a tensão normal em uma viga, você vai precisar do momento fletor. Outra coisa, flexão pura e flexão, ou tensão e tensão de flexão. Outra coisa, torque, vai cair na sua prova. Outra coisa, tensão de cisalhamento, esta não proporcionada ali por aquela força que tende a produzir uma secção na seção transversal do elemento a ser analisado. Mas aqui, a tensão de cisalhamento originada por uma torção, tá? Então, a torção, ela também gera uma tensão de cisalhamento no elemento. Outra coisa, ângulo de torção, cara. Isso aqui caiu numa prova da Petrobras que derrubou meio mundo, beleza? Então vai cair esse assunto também. Outra coisa, flambagem, tá? Não só a parte conceitual, mas a parte de cálculo também, ali, o P crítico, né? Você precisa decorar aquela tabelinha ali
de comprimento, do comprimento livre de flambagem, né, para cada situação. Normalmente a prova vai trazer uma determinada situação para você, tá? Vai citar, por exemplo, uma barra está engastada na sua base e livre no topo, né? Então você vai ter que lembrar, ela normalmente não vai te dar isso, vai ter que lembrar que tipo de comprimento livre é este, que tipo de fator é este, colocar na fórmula para que você consiga calcular o P crítico, ok? Então normalmente vai cair dessa maneira. Outra coisa, momento de inércia, tá? Lembrando que dentro de um momento de inércia já estamos considerando ali centro de gravidade, tá? Que você vai precisar saber. Então, esses são os assuntos aí básicos, tá? Que você precisa saber de resistência dos materiais. Não dá para você ir para uma prova da Petrobras sem ter conhecimento desses assuntos. Vamos aqui prosseguir falando agora sobre processos de fabricação mecânica. Falando nisso, deixa aqui eu lubrificar a garganta aqui através de um pouquinho de água. Beleza. Então vamos lá. Falando aí sobre processos de fabricação, o que a gente precisa saber? Usinagem. Beleza. Um outro assunto extenso, né? Dentre os processos de usinagem que você tem que conhecer, vamos aqui: torneamento, fresamento, furação, retificação, mandrelamento, brunimento, serramento, roscamento, aplanamento, alargamento e brochamento. E aqui eu nem estou entrando na parte dos parâmetros específicos de cada um desses processos, né? Como os parâmetros de corte lá dentro de torneamento, né, onde você vai ver ali velocidade de corte, potência de corte, eficiência, enfim. Não estou entrando aqui nesses meandros, só estou citando os assuntos que você vai precisar ver, sem as fórmulas específicas, tá? Para velocidade de corte, enfim, RPM, tem que saber, ok? Vamos lá. Conformação mecânica. Você vai ter que saber forjamento, laminação, trefilação, extrusão, estampagem, tracionamento, dobramento e corte. Sim, o corte está dentro da categoria de conformação mecânica, beleza? Então esses assuntos aí você precisa também saber, não só a parte teórica, tem parte de cálculo aí também, dentro da parte de conformação mecânica que você irá precisar ver, tá bom? Outra coisa, fundição, tá? Então ali você também vai ter que dar uma pesquisada e ver todos os tipos ali de fundição. Então esses aí são os assuntos que você vai precisar ver dentro da disciplina de processos de fabricação. Agora vamos falar ali sobre sistemas hidráulicos e pneumáticos, ok? Bem, princípios da hidrostática e hidrodinâmica. Você vai ter que ver identificação de válvulas. A Petrobras ama fazer isso, tá? Vai colocar uma determinada tipo de válvula lá e vai pedir para você identificar que tipo de válvula é esta. Simbologias, né, de válvulas. Outra coisa, cálculos, né? Cálculo de vazão, velocidade, força e também pressão. Uma outra coisa, como já citamos, aplicação de válvulas. Ele vai trazer uma determinada situação e vai perguntar para você qual tipo de válvula que se aplica naquela situação. Um outro assunto é diagrama trajeto-passo, que você vai precisar ver. Então, sistemas hidráulicos e pneumáticos, basicamente é isso aí que vai cair. Obviamente que isso não é tão simples assim, né? Aqui a gente está trazendo os tópicos que você precisa dar uma olhadinha. Bem, gestão da manutenção. Que manutenção industrial? Bem, tipos de manutenção, né? Você dá uma olhadinha que lá no edital ele vai citar para você assim, manutenção preditiva, corretiva e preventiva. Bem, e eu trago aqui, né, trago verdades, como diz o outro. E na verdade você precisa ver isso aqui, ó. A manutenção preventiva, corretiva, preditiva, detectiva, ocasional, produtiva total, heterotecnologia, tá bom? Que é um tipo de manutenção aonde, por exemplo, você tem uma determinada empresa
e você fez a aquisição de um determinado equipamento. E o que, que vai acontecer? Os funcionários dessa empresa que te vendeu o equipamento, eles vão vir, vão montar o equipamento e, além de acompanhar a montagem do equipamento, eles vão acompanhar a inicialização do processo de funcionamento deste equipamento, tá? Então a terotecnologia ela se baseia nisso, tá? Na implementação do equipamento numa determinada fábrica, numa determinada indústria, e o acompanhamento inicial, porque dentro da curva da banheira, que está dentro de manutenção também, há isso, né? Que a gente tem aquela mortalidade infantil, né? Que é um período muito crítico do início da operação do equipamento, em que ele tende a passar ali por um período em que acontecem falhas, acontecem a quebra do equipamento. Tá? Então a terotecnologia ela vem justamente para que os técnicos em manutenção dessa empresa que faz a venda do equipamento efetuem esse acompanhamento, tá? Também participem ali das instruções dos funcionários com o novo equipamento, enfim. Então a terotecnologia ela envolve todos esses conceitos aí. Outra coisa, técnicas na manutenção preditiva. Como assim, professor? Bem, termografia, ferrografia, análise de óleos, análise de vibrações, análise de óleo, que eu repeti aqui, na verdade deveria colocar em ultrassom, tá? Mas existem outras técnicas que são utilizadas ali na manutenção preditiva. Tempo médio entre falhas, tempo médio para reparos, curva da banheira, como acabamos de citar, análise de situações, tá? Ele vai trazer uma determinada situação a vocês através de gráficos, e a Petrobras ama fazer isso nas provas de técnico em manutenção. Vai trazer um gráfico e vai perguntar para você qual tipo de manutenção que ocorreu em determinado trecho. Tá? Foi manutenção corretiva, foi manutenção preventiva, manutenção corretiva planejada, não planejada. Tá? Então ela vai pedir esse tipo de coisa a vocês. Agora vamos falar sobre noções de equipamentos mecânicos, né? Quando ele está falando ali, por exemplo, sobre bombas. Bem, como assim? Bombas é muito genérico, né? Vamos ampliar isso aqui. Vai perguntar se aquela bomba é uma bomba de deslocamento não positivo, centrífugas periféricas, bombas especiais, de deslocamento positivo, alternativas, rotativas, então esse tipo de coisa, tá? Lembrando que aqui dentro ele pode pedir potência mecânica da bomba, tá? Ou potência hidráulica, né? Conhecido como potência hidráulica. Vai perguntar também sobre compressores. E olha que aqui eu nem estou considerando ali parte gráfica, tá? Análise de gráficos desses equipamentos, tá? Lembrando que ali em bombas, dá uma olhadinha lá em curva da bomba, tá? Que ele pode cobrar isso a vocês. Além da parte ali de associação de bombas, né? Como associação em série, associação em paralelo, ele pode criar uma situação e perguntar para você, nessa situação, qual tipo de associação seria adequada, entende? Compressores, né? Compressores centrífugos, axiais, rotativos, alternativos, de pistão, de membrana, de palhetas, enfim, esse montaréu aí de tipo de compressores. Por isso que eu sempre oriento, eu sei que é muita coisa, mas por isso que eu oriento, não espera abrir o edital para começar a estudar, porque é muita coisa. Além do mais, se você começa a estudar hoje, você não está perdendo absolutamente nada, pelo contrário. Além de estar se preparando para os próximos concursos da Petrobras, você está se preparando para outros concursos que possam aparecer aí, tá? Então, olha só. Depois você vai precisar ver parte ali de motores de combustão, né? Que a gente está entrando um pouquinho ali na parte de termodinâmica e máquinas térmicas, que no edital para técnico em mecânica ele não especifica, mas a gente acaba entrando, tá? Nessa parte aí. Parte ali de turbinas a vapor. Poxa, turbinas a vapor não é um assunto isolado. Você não estuda simplesmente turbinas a vapor. É um assunto que você vê dentro da disciplina de termodinâmica, assim como turbinas a gás, né?
você vai ver ali, por exemplo, turbinas a vapor, você vai ver isso aí no ciclo de Carnot, no ciclo de Rankine, né? Turbinas a gás, você vai ver ali no ciclo de Brayton. Então, são assuntos inerentes à disciplina de termodinâmica, tá? E máquinas térmicas. Vamos agora ver parte de lubrificação, que o edital simplesmente fala assim para você, lubrificação. Mas é muito grande isso, né? Olha só. Bem, o que eu preciso saber, professor, de lubrificação? Bem, você precisa saber objetivos da lubrificação industrial, que vai perguntar isso a você. Propriedades dos óleos lubrificantes, como assim? Bem, o que é viscosidade, o que é densidade, ponto de fulgor, índice de viscosidade, ponto de inflamação. Algumas das propriedades, não são todas aqui não, tá? Conceitos como número de precipitação, o número de neutralização, saponificação, número de emulsão, número ácido, tá? Outra coisa, tipos de aditivos, né? Se é um detergente, também chamado ali de dispersante, antioxidante, anticorrosivo, antiespumante, extrema pressão, aumentadores de índice de viscosidade, né? Então ele pode perguntar para você para que serve determinado tipo de aditivo, né? Então isso pode cair na sua prova. Outra coisa são os tipos de sistema de lubrificação. Não entendi. Como assim? Bem, você vai indicar se o sistema de lubrificação é por gravidade, por capilaridade, por salpico, por imersão, por sistema forçado, a graxa, ou ele pode te mostrar uma figura e falar que tipo de sistema foi aplicado nessa situação, ou pode trazer para você uma determinada situação hipotética em que você vai ter que fazer a identificação, tá? Então esses aqui são os assuntos que você precisa saber. Você veja que o edital não vem assim, né? Ele simplesmente joga lá para você lubrificação e fala assim, se vira aí, tá? Então aqui a gente está dando a coisa mastigada para você. Olha só, falando agora sobre metalografia e tratamentos térmicos, que é um assunto que a gente poderia ver simplesmente dentro de materiais de construção mecânica. Galera, não esquecendo, deixa o seu like aí para dar aquela moral pra gente, tá? Para dar aquela força, para ajudar o canal a crescer. E se você também puder compartilhar o link deste vídeo lá com os seus amigos, também pô, vai ser de grande valia, vai ajudar pra caramba, beleza? Olha só, metalografia. O que a gente precisa saber, professor? Vamos lá. Você vai precisar saber isso aqui, ó, identificação de microestruturas. Ele vai te dar uma imagem, uma foto, e vai pedir para você identificar as microestruturas ou fases, ok? Como assim? Ferrita, cementita, perlita, martensita, esferoidita, ledeburita, dentre muitas outras, né? Bainita, enfim, dentre muitas outras. Aqui eu estou citando algumas para você ter noção para onde você deve caminhar, tá? Tratamentos térmicos. O que eu preciso saber? Bem, o que é um recozimento, o que é normalização, o que é uma têmpera, o que é um revenimento, o que é a martêmpera, para que serve, né? Austêmpera, esferoidização, para que serve? Quando é aplicado? Como é feito? Ok? Então, ela vai cobrar isso de você. Uma outra coisa, né, que a parte dentro de tratamentos térmicos, você veja o seguinte, que o edital traz para você metalografia e tratamentos térmicos. Mas dentro de tratamentos térmicos, já subentende-se que você conhece tratamentos termoquímicos, como cementação, nitretação, cianetação, carbonitretação, boretação e outros, tá? Então, o edital não vai explicitar para você, ou esse não explicitou para você, que você precisaria conhecer tratamentos termoquímicos, né? Simplesmente jogou para você tratamentos térmicos, e se o aluno for um aluno inexperiente, ele só estuda os básicos ali, né? Como recozimento, normalização, têmpera, revenimento e assim, né? E se cair uma questão aí de tratamentos termoquímicos, ele se arrebenta todinho, né? Justamente porque ele só olhou o edital. Então vamos lá. Agora falaremos sobre materiais de construção mecânica. Ele falou sobre materiais metálicos e não metálicos. Vamos destrinchar isso aqui. O que você precisa saber? Diagrama ferro-carbono. Tão certo quanto o ar que você respira, esse negócio vai cair na sua prova, tá? Então olha só, o que você vai precisar conhecer? Reações invariantes. Quais são, professor? Reação eutetoide, eutético e peritética, tá bom?
Outra coisa, estrutura cristalina dos metais. Propriedades dos materiais, vai ter que conhecer, né? Dureza, elasticidade, plasticidade, resiliência, ductilidade, tenacidade, resistência mecânica, tem que conhecer tudo isso, tá bom? Transformação de fases e microconstituintes, como assim? Ferrita, cementita, austenita, perlita, martensita, ledemburita. Ou ele vai te dar o gráfico, tá? Vai te dar o diagrama ali, ferro-carbono, ou ele vai te dar uma situação. Ou vai pedir para você calcular o percentual ali de fase, tá? Daquele determinado microconstituinte. Ele vai citar, pode citar para você, por exemplo, assim, um determinado aço com uma determinada porcentagem, por exemplo, com a porcentagem X de carbono em sua composição, foi aquecido a uma determinada temperatura. Depois de certo tempo, esse material foi esfriado lentamente até a temperatura ambiente. Qual a microestrutura ou microconstituinte resultante? Ok? Aí você vai ter que fazer identificação. Então, esse tipo de situação a Petrobras sempre traz, tá? Então, você tem que saber fazer isso. Outra coisa, ferros fundidos, tá? A classificação ali dos ferros fundidos. Aí o aluno inexperiente vai saber só as classificações básicas, né? Cinzento, nodular, maleável e dúctil. Mas existe uma gama de ferros fundidos, tá? Que pode cair na sua prova. Como? Além desse que eu citei, tem um vermicular, tem um coquilhado, tem um outro ferro fundido, que inclusive esses dias eu estava falando para os alunos que estão lá no grupo, no Telegram, né? Sobre isso, sobre um ferro fundido chamado ferro fundido pudlado, que ele não é mais usado hoje em dia pelo avanço tecnológico. Ele não é fabricado, na verdade, nos dias de hoje, por conta do avanço tecnológico, mas ainda existe no mercado, porque esse ferro fundido ele foi produzido até aproximadamente ali o início dos anos 70. Tá? Então nós ainda temos equipamentos hoje em dia que foram fabricados com esse tipo de ferro fundido, que hoje em dia não se fabrica mais. Mas uma questão dessa pode cair na sua prova sem problema nenhum. E com certeza, se uma questão dessa caísse numa prova, ia derrubar meio mundo. Se eu fosse o examinador que estivesse elaborando uma prova, eu colocaria um tipo de questão dessa aí, tá? Então, olha só, aços inoxidáveis, né? Falar se eles são austeníticos, martensíticos, ferríticos, né? O tipo de matriz que compõe esses aços aí, né? Falar se eles são ferromagnéticos ou não, como identificar, né? Ou diferenciar um aço inoxidável austenítico dos outros. Então, esse tipo de coisa vai cair na sua prova. Outra coisa, polímeros, né? Falar se ele é termoplástico ou termorrígidos, né? Também conhecido como termofixos, também elastômeros. Outra coisa, compósitos, tá? Então, lembrando que essa parte aí de polímeros e compósitos já estão inseridos ali em materiais não metálicos, ok? Então vamos agora falar, antes deixa eu beber um pouquinho de água aqui. Bem, falando sobre segurança e higiene do trabalho. O que eu preciso saber, professor? Vamos lá? Vamos lá, então. Então, olha só. Normas regulamentadoras, as NRs, né? Tem que saber todas? Tem que saber todas, tem que decorar esse negócio. Obviamente, tem aquelas que a gente mais usa, né? Como, por exemplo, a NR6, que vai falar sobre EPI, NR10, que vai falar sobre trabalho com eletricidade, né? NR13, vai falar sobre caldeiras e vasos de pressão. Tem NRs que a gente já decorou esse negócio, mas você precisa saber todas, tá? Decora esse negócio, porque a Petrobras vai cobrar de você, beleza? Então, olha só. Mapa de risco. Vai identificar se é um risco físico, químico, biológico, ergonômico ou risco de acidente. Tipos de agentes, né? Também vai fazer identificação ali, se é um tipo de agente físico, químico e assim por diante. Classes e tipos de incêndio, né? Ele vai criar uma situação e vai pedir para você identificar que tipo de incêndio é aquele. Tipos de extintores, né? Também fazer a identificação dos tipos de extintores a serem utilizados em determinadas situações. Primeiros socorros, tem que saber. E conceitos como CIPA, o que é uma CIPA? Né? Que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidente. O que é uma CAT? Insalubridade, periculosidade, né? Não é a mesma coisa. Então, tipo assim, esses conceitos tem que saber.
porque cai sempre umas 2, 3 questões de segurança do trabalho. E só para quem ficou reprovado num concurso público por conta de uma questão sabe o quão é frustrante. Imagina só, uma questão de segurança do trabalho, que, entre aspas, seria uma questão mais boba em relação às outras, que é só você ler, né? Basicamente é isso, é só você ler, você perder aí uma aprovação. Poxa, é muito frustrante, né? Então, olha só, vamos falar agora sobre noções de soldagem. Pô, noções de soldagem, olha como que é subjetivo o edital. Bem, o que eu preciso saber, professor? O professor traz para você, sem problema nenhum. Vamos lá? Tipos de processos. Quais são eles? Os básicos, tá? Eletrodo revestido, TIG, MIG-MAG, arco submerso por resistência, por fricção e por explosão. É só esse, professor? Não, não é só esse não. Mas esses aqui você tem que saber, tá? Se não souber, eu vou te dar um puxão de orelha. Tem que saber vantagens, desvantagens, quando aplica, quando não aplica. Tem que saber esse negócio aqui, porque vai cair na sua prova com certeza. Outra coisa, metalurgia da soldagem. É um assunto também um pouquinho extenso, que vai mesclar ali um pouquinho de materiais de construção, tá? Você vai acabar adentrando ali em materiais de construção, mas você precisa ver esse negócio, tá? Zona de fundida, zona de fusão, ZTA, né, que é a zona termicamente afetada, tem que saber, tá? O porquê de muitas das vezes ser necessário você efetuar um pré-aquecimento ali no material a ser soldado, tá? Então ela pode perguntar isso a você. Simbologia da soldagem, um assunto também que sempre cai. Outra coisa, aporte térmico. Defeitos na soldagem, quais são os defeitos na soldagem? Vou citar alguns aqui como falta de fusão, falta de penetração, inclusão de escória, mordedura, né? Por que se dá, por que acontece, o que pode acarretar. Classificação de eletrodos, tá bom? Então cai sim também classificação de eletrodos. Então esses aí são os assuntos que você tem que saber sobre processos ou noções de soldagem. Agora vamos falar sobre ensaios, tá? Ensaios mecânicos. Quais são esses ensaios? Bem, nós temos ali os ensaios destrutivos e os não destrutivos. Ensaios destrutivos, vou citar aqui alguns, ou a maioria dos ensaios destrutivos. Tração, compressão, cisalhamento, dobramento, flexão, embutimento, torção, dureza, fluência, fadiga e impacto. Obviamente, você não tem que saber somente os nomes, tá? Mas a aplicabilidade, as propriedades que cada um desses ensaios podem lhe oferecer, né? Você pode computar tal propriedade, né? Peculiaridade. Por exemplo, no ensaio de tração, você pode calcular a estricção. Então, ele pode muito bem não pedir a você o conceito do ensaio de tração. Ele pode trazer uma situação específica, né? No ensaio de tração, utilizando um corpo tal, com diâmetro tal, foi aplicada uma força tal e tal. E qual foi a estricção desse corpo de prova? Você precisa saber calcular isso. E está dentro do ensaio de tração. Tá? Mesma coisa para cisalhamento, dobramento, embutimento, fluência, né? A curva de fluência, enfim. Ensaio de dureza, aí já se divide ali o tipo de dureza, né? Dureza Brinell, Rockwell, Mayer, enfim. Então ele pode trazer inúmeras situações aí para vocês dentro desses tópicos. Se você veja então que é um negócio não tão simples assim como o edital nos traz. Ensaios não destrutivos, quais são eles? Correntes parasitas, emissão acústica, radiografia industrial, tá? Que vai se dividir ali em raio-x, raio gama, enfim. Ensaio visual, estanqueidade, líquido penetrante, partículas magnéticas, ultrassom. Então você tem que saber as vantagens, desvantagens, quando se aplica, quando não se aplica, enfim, tudo isso você precisa saber. Então essa parte de ensaios. Agora vamos falar aqui sobre o último tópico, né, que é a parte de noções de eletrotécnica, tá? Então, noções de eletrotécnica. Pessoal, eu iria até fazer aqui, já emendar com a parte de engenharia mecânica, mas a aula vai ficar muito grande, né? Então, vou fazer o seguinte, vou combinar o seguinte com vocês. Na aula de amanhã, eu continuo falando sobre
a parte de engenharia, tá bom? Vou fazer a mesma coisa que estou fazendo aqui para técnico, vou fazer amanhã para engenharia e também já falar dos assuntos que iríamos falar amanhã mesmo, tá? Mas para a aula não ficar muito grande, não ficar muito enfadonha, cansativa para vocês, eu vou fazer isso, beleza? Então vamos aqui terminar falando sobre noções de eletrotécnica. O que é que eu preciso saber? Primeiro, a lei de Ohm vai cair tão certo quanto o ar que você respira. Potência elétrica, tá? Aquelas formulazinhas ali para potência elétrica. Resistores em paralelo, em série também, precisa saber, né? Fazer ali a identificação do circuito, se os resistores estão em série ou em paralelo. Código de cores de resistores, uma coisa que você precisa saber, você precisa decorar. Eu sei que para a galera de mecânica isso é um assunto chato, tá? Galera de mecânica não é muito fã de elétrica básica não, tá? Mas tem que saber. Tanto que você pode ver que a Petrobras ela nem puxa tanto, tá? Pelo menos para nível técnico, ela nem pega tanto no pé essa parte de elétrica, tá? Mas ela vai cobrar sim, tá? Cai umas 2, 3 questões dessa lá na sua prova. Transformador ideal, tá? A formulazinha ali de transformador ideal. Motor de indução, identificação de circuitos, simbologia também vai cair. E instrumentos de medição. Como assim? Bem, um multímetro, um terrômetro, voltímetro, amperímetro, ohmímetro, watímetro e frequencímetro, tá bom? Então, esses são os assuntos aí que acabamos de destrinchar de cada disciplina cobrada no edital, beleza?